Imagine um tempo em que a medicina era mais perigosa do que a própria doença. Um tempo em que o sangue não significava apenas vida, mas um remédio. Parece loucura, não é? Mas há séculos essa era a realidade. E o mais impressionante, muitas dessas práticas moldaram a medicina moderna de formas que você nem imagina. Os médicos medievais acreditavam que doenças eram causadas por um desequilíbrio dos fluidos do corpo, e a cura muitas vezes envolvia métodos dolorosos e arriscados. Prepare-se para mergulhar em uma jornada assustadora pelos segredos da medicina medieval. No coração da Idade Média, médicos acreditavam que o corpo humano era governado por 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Qualquer desequilíbrio entre eles poderia causar doenças. E para restaurar esse equilíbrio, derramar sangue. Sim, a sangria era o tratamento mais comum e ninguém, nem reis, escapavam dessa prática. Para eles, liberar o excesso de umidade ou calor do corpo poderia restaurar a saúde. O curioso é que, apesar da fragilidade dos pacientes, esses procedimentos eram realizados de forma regular, mesmo sem qualquer evidência científica para comprovar sua eficácia. Mas aqui está a parte mais estranha. Esses procedimentos eram feitos com instrumentos assustadoramente rudimentares: lâminas afiadas, ventosas, sanguessugas. Acredite, os médicos medievais acreditavam que extrair sangue doente poderia salvar uma vida ou, ao menos, aliviar a dor. Muitos pacientes eram submetidos a sangrias repetidas, mesmo que já estivessem extremamente debilitados. E o mais aterrorizante, essas práticas eram feitas sem anestesia, tornando cada procedimento uma experiência agonizante e, para muitos, mortal. E você deve estar se perguntando: funcionava? Bem, algumas pessoas realmente relatavam alívio, mas a verdade é que na maioria dos casos, os pacientes ficavam ainda mais fracos. E em alguns casos, eles não sobreviviam. Ainda assim, essa prática se espalhou por toda a Europa, e quanto mais sangue você perdia, mais curado deveria ficar. Era um ciclo cruel em que os médicos, acreditando estar ajudando, muitas vezes aceleravam a morte dos pacientes. Imagine o desespero de alguém que já estava doente e ainda assim via seu sangue sendo drenado repetidamente. Agora, imagine estar doente, deitado em uma mesa de madeira fria, enquanto o médico, com roupas escuras, se aproxima. Sem anestesia, sem antissépticos, apenas uma lâmina e a crença de que o seu sangue estava envenenado. Era esse o destino de milhares de pessoas durante a Idade Média. Você aguentaria? O som do metal cortando a pele, o sangue quente escorrendo e a incerteza de sair vivo. Para muitos, o consultório de um médico medieval era mais assustador do que a própria doença. E tem mais. Alguns médicos iam ainda mais longe. Eles acreditavam que certas doenças podiam ser curadas com sangue de animais. Em alguns registros, há relatos de transfusões experimentais usando sangue de cordeiros. Isso mesmo, eles injetavam sangue de animais diretamente em humanos. O resultado, você já pode imaginar: infecções, reações alérgicas, mortes horríveis. Mesmo assim,
esses experimentos continuaram por décadas alimentados pela esperança, ou pelo desespero, de encontrar uma cura milagrosa. Mas quem eram esses médicos que arriscavam tudo? Muitos eram barbeiros cirurgiões, que além de fazer cabelo e barba, realizavam amputações e sangrias. E você achava que a sua ida ao barbeiro era tensa. Esses profissionais não tinham o conhecimento científico que temos hoje. Suas práticas eram baseadas mais em tradição e superstição do que em evidências. Eles usavam lâminas enferrujadas, faziam cortes sem precisão e lidavam com ferimentos graves em condições extremamente precárias. Mas há algo que poucos sabem. Algumas dessas técnicas bizarras sobreviveram ao tempo. Até o século XIX, médicos ainda realizavam sangrias, principalmente nos casos de febre alta. Até mesmo George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, foi submetido a uma sangria. E muitos acreditam que isso pode ter acelerado a sua morte. Por incrível que pareça, a prática persistiu por séculos, mesmo quando novas descobertas médicas começaram a questionar sua eficácia. O mais curioso é como essas crenças moldaram a medicina moderna. Muitas técnicas que usamos hoje, como a hemodiálise e a flebotomia, têm raízes nas práticas medievais. Mas a diferença? Agora temos ciência para guiar nossas mãos, não superstição. No entanto, é impressionante pensar como essas práticas que hoje consideramos brutais foram a base do que chamamos de medicina. Sem esses experimentos, mesmo os mais assustadores, talvez não tivéssemos avançado tanto. Mas, e se eu te dissesse que algumas dessas práticas estão voltando? Recentemente, houve um ressurgimento do uso de sanguessugas medicinais em cirurgias plásticas para restaurar a circulação. O que antes parecia arcaico e bárbaro, agora é visto como uma ferramenta médica valiosa. Estranho, não é? Talvez as práticas que descartamos como obsoletas ainda tenham algo a ensinar à medicina moderna. E você acredita que as sangrias eram apenas o começo? Alguns médicos medievais acreditavam que beber sangue de gladiadores mortos curavam a epilepsia. Sim, você ouviu certo. A ideia? O sangue de um guerreiro trairia força e vitalidade. Hoje sabemos que isso não passa de um mito, mas na época era uma prática aceita. E para os desesperados, qualquer esperança de cura valia o risco. Mas nem todos os médicos concordavam com essas práticas. Alguns visionários já questionavam a eficácia da sangria, e esses poucos ousados foram os primeiros a pavimentar o caminho para a medicina baseada em evidências. Eles enfrentaram críticas, mas suas ideias mudariam a história da saúde para sempre. A coragem de desafiar a tradição abriu caminho para os avanços que salvariam milhões de vidas no futuro. E talvez a lição mais importante que a medicina medieval nos ensina é que a ciência está em constante evolução. O que hoje nos parece absurdo, um dia foi a melhor resposta que tínhamos. Mas isso levanta uma questão inquietante. Quais práticas médicas atuais que consideramos normais serão vistas como barbaridades no futuro? Então, da próxima vez que você for ao médico, lembre-se, há apenas alguns séculos você poderia sair de lá com mais do que um diagnóstico. Poderia sair sem 1 litro de sangue. E quem sabe, talvez no futuro olhem para nossos tratamentos com o mesmo horror que olhamos para os métodos medievais. Mas, o que mais a medicina medieval escondeu de nós? Que outros segredos macabros permanecem enterrados no passado? Se você quer descobrir mais sobre os segredos sombrios do passado e da história médica, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque
Há muitos segredos escondidos para serem revelados e você não vai querer perder.